Sim, vamos, eu falo. Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, nessa nossa última aula do semestre, reunidos para a apresentação dos alunos da pesquisa que fizeram sobre a biografia de grandes vultos, grandes personalidades da espiritualidade. Então, nós vamos apresentar, o grupo vai falar sobre Adolfo Bezerra de Menezes, na seguida Batuíra, depois Eurípides Barçanufo e Leon Denis. Então, podem começar, pessoal. Boa noite, grupo. Eu sou a Ângela, e então eu vou começar aqui um resumo que eu fiz sobre um desses grandes homens que já estiveram entre nós, que é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Nós vamos falar da vida do médico dos pobres, né? Dr. Bezerra de Menezes. Quem foi Bezerra de Menezes? Ele foi médico, militar. Vocês estão me escutando? Sim. Ele foi médico, militar, escritor, jornalista e político. É difícil falar pouco de um espírito dessa envergadura, porque a gente sabe que os benfeitores do espaço não aparecem do nada. Eles reencarnam e constroem uma obra monumental. Cumpre sua missão divina e simplesmente vão embora. Ele foi um dos importantes líderes que o movimento espírita já conheceu. Um cara de uma cultura invulgar e dono de uma oratória arrebatadora. Sabe aquelas pessoas que têm o poder da oratória, do discurso? Então, é ele. Certa vez, em uma sessão mediúnica, Dr. Bezerra de Menezes foi desafiado por um materialista ateu que estava fazendo um estudo das manifestações espíritas, com a intenção de desmascarar o espiritismo. Esse homem, então, interrompeu a sessão e desafiou o Dr. Bezerra de Menezes a um debate público. Dr. Bezerra de Menezes deu uma resposta que foi icônica. Esse momento foi retratado no filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírita. Sua resposta foi, vou ler a resposta dele. Bezerra concentrou-se em uma prece alguns instantes e, em seguida, respondeu aliando energia e brandura. Aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha surgido moralmente no mundo, os malfeitores que o tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenham arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos distosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança, as viúvas e os órfãos, cujas energias terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo. Os caluniados, aos quais terá ensinado o perdão das afrontas. Os que foram prejudicados por atos de selvageria social mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que ouvidem os ultrajes recebidos, os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo-o pelo bálsamo da tolerância, os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípio de justiça, para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo
lhes reservou os pais incompreendidos a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que eles deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes que haja imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade, os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tenha ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador Bezerra de Menezes fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizaram no rosto e terminou. Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o réplico. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia, e porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra de Menezes, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Quer dizer, ele calou esse amigo dele que queria, assim, desmentir a espiritualidade, que não é isso, né? A espiritualidade é o nosso consolo. Agora eu vou continuar aqui, peraí. Ele nasceu em 1831, Riacho do Sangue, hoje conhecido como Jaguaretama, no Ceará. E aos 19 anos de idade mudou para o Rio de Janeiro, onde prestou concurso e entrou na faculdade de medicina. Já no segundo ano da faculdade, ele ingressou como residente no Hospital Santa Casa de Misericórdia e começou a dar aulas de filosofia e matemática para poder pagar seus estudos. Aos 25 anos, se formou e foi convidado para ser assistente do seu professor, Dr. Manuel Feliciano, que era cirurgião do Hospital do Exército. No ano seguinte, foi aprovado no concurso para membro titular da Academia Imperial de Medicina. Aos 27 anos, passou por um concurso de professor no Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e foi nomeado oficial como cirurgião do Corpo de Saúde do Exército. No mesmo ano, casou-se com Maria Cândida de Lacerda, que veio a falecer 5 anos depois, deixando um filho de 3 anos e um outro de 1 ano. Aos 29 anos, Dr. Bezerra foi eleito vereador do Rio de Janeiro, pelo Partido Liberal. E 4 anos depois, foi reeleito para mais um mandato. Aos 34 anos, casou-se com Cândida Augusta de Lacerda Machado, que era irmã por parte de mãe da Maria Cândida, que foi a primeira esposa, com quem ele teve mais 7 filhos. Imagina, gente, ele já foi um herói só por ter tido 9 filhos, criado 9 filhos. Gente, olha, eu fiquei muito apaixonada pela história dele. É maravilhosa. Isso aqui é, assim, um punhadinho. Eu tô lendo, assim, porque, nossa, é muita coisa. Então tem que ser muito rápido, porque a gente não tem tempo. Entre os anos de 1867 e 1885, Dr. Bezerra foi eleito ainda deputado federal e exerceu as funções de presidente da Câmara e do Poder Executivo Municipal. Encerrou sua carreira política após 25 anos de muitas atividades. Aos 38 anos, publicou um ensaio A Escravidão no Brasil e medidas que convém tomar para extingui-las, sem danos para a nação, onde não só defende a liberdade aos escravos, mas a inclusão deles na sociedade por meio da educação. Ai, gente, tá no tempo ainda? Tá, né?
Nas biografias do Dr. Bezerra é muito relatado o episódio em que ele deu seu anel de grau em medicina a uma mãe para que ela comprasse os remédios que o filho precisava e que ela não podia pagar. O consultório dele, do Dr. Bezerra, estava sempre cheio de pacientes que ninguém queria atender, e justamente por sua porteira de médico caridoso, não negava atendimento a nenhuma pessoa carente. Ficou conhecido como médico dos pobres. Aos 44 anos, o Dr. Bezerra ganhou o Livro dos Espíritos, de um amigo médico, Dr. Joaquim Carlos Travassos. E ele falava que quando começou a ler, não encontrou nada ali que fosse novidade. Ele já sabia tudo o que tinha ali no livro. Ele ficou tão maravilhado com aquilo e passou a se autodefinir como espírita inconsciente ou espírita de nascença. Desde 1886, Dr. Bezerra já era o grande catalisador do movimento espírita, mas só em 1889, aos 58 anos, ele foi eleito o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, cargo que exerceu até o ano de 1900, quando veio a falecer de um AVC. O escritor e pesquisador Jorge Damas Martins, no seu livro O 13º Apóstolo, conta a história vitoriosa das diversas encarnações do Dr. Bezerra. Em todas elas, Dr. Bezerra assumiu tarefas ligadas à divulgação das mensagens de Cristo. Fontes de pesquisas utilizadas no livro são as de narrativas de Ivone Pereira, Chico Xavier e Nilton Boechat. Segundo Jorge Damas, Dr. Bezerra foi Zaqueu, o 13º apóstolo, o mesmo Zaqueu da Bíblia que subiu em um sicômoro para ver Jesus passar. Zaqueu, após o tradicional batismo, passou a se chamar Matias, o novo apóstolo do cristianismo. Dr. Bezerra encarnou ainda como Quinto Varro, que no livro Ave Cristo, de Chico Xavier, foi um corajoso divulgador dos princípios cristãos, naqueles tempos de perseguição e crueldades vividas pelos seguidores de Jesus, terminou morto por um matador de aluguel. Ainda no livro Ave Cristo, Dr. Bezerra reencarna como Quinto Celso para continuar a missão de Quinto Varro. E, por fim, Jorge Damas relata a encarnação de Dr. Bezerra como Parmênio, que no século V construiu um abrigo para atendimento de pessoas necessitadas, chamada Casa dos Benefícios. Nessa casa, ele seguia os ensinos do Divino Mestre, e assim como nas suas outras vidas, mais uma vez morreu martirizado. Dr. Bezerra faleceu em 11 de abril de 1900, voltando à pátria espiritual após mais uma existência coroada de êxitos. Dizem que foi recebido pela própria Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que o convidou para subir às esferas mais altas da espiritualidade para ser ministro. Maria Santíssima teria dito a ele que ele já tinha cumprido aqui na Terra a sua missão santificante e que já tinha se redimido de um erro que havia cometido num passado distante, numa encarnação anterior de Zaqueu, quando ainda era habitante do planeta de Capela. Dizem que ele foi o responsável pelo início de uma guerra nuclear em Capela, uma guerra que matou milhões de pessoas. Dizem ainda que Dr. Bezerra respeitosamente declinou do convite e disse que enquanto houvesse na Terra algum habitante de Capela, ele continuaria aqui ajudando a esses espíritos a resgatarem o seu passado. Ele é lembrado como um exemplo de altruísmo e dedicação ao próximo, sendo carinhosamente chamado de Kardec brasileiro,
por seu papel na difusão do espiritismo no Brasil. 68 anos de grande dedicação. Olha, parabéns a esse homem. Gente, é isso. Agora não sei se o pessoal do grupo quer falar mais alguma coisa. Veja bem, eu acho importante frisar que, rapidinho, viu, Rose, que eu sei que o tempo que a Ângela falou, já praticamente Deus passou, acho que os 10 minutos. É que teve algumas passagens... 15 minutos, né? 15 15 minutos? Pode seguir mais um pouquinho. Teve algumas passagens na vida dele que eu achei, assim, algumas observações importantes. Por exemplo, ele cresceu na doutrina evangélica, na doutrina do cristianismo. Os pais dele, tudo. Depois que ele entrou no microfone, Ângela. Só para não dar eco, Ângela, fecha seu microfone. Pronto, Demar, pode falar. Depois que ele entrou para o espiritismo, através do livro que a Ângela falou que ele ganhou, né, do médico amiga dele, ele pegava o bonde diariamente e lia isso. Mas, por exemplo, quando ele foi estudar no Rio de Janeiro, financeiramente ele não tinha dinheiro, então ele dependeu de alguns parentes, algum dinheirinho que ele juntava, e numa ocasião, é muito interessante que aconteceu essa passagem com ele estava meio desesperado, ele morava num quartinho, sozinho, e ele procurava dar aula, ele dava aulas, né, de filosofia, latim, de repente surgiu uma matemática, surgiu uma pessoa, e ele estava devendo 50 mil réis. Olha que interessante essa passagem. E aí ele veio desesperado, começou a orar, e de repente bateram na porta do quartinho dele. Esses 50 mil réis era referente a algumas taxas da universidade, né, que ele fazia de medicina, e também o aluguel, ele estava para ser despejado. Aí bateu na porta, ele estava orando, pedindo ajuda a Deus, aí apareceu um rapaz muito bem apresentável, e esse rapaz te perguntou se ele era o doutor, se ele era o Bezerra de Menezes, como aluno ainda. Ele falou, sim, sou eu. Eu estou precisando de umas aulas de matemática, de álgebra, alguma coisa assim. Aí ele até ficou meio assim para pegar essas aulas, porque ele não tinha tanto quanto conhecimento em álgebra nessa parte. Aí o rapaz insistiu, aí ele falou, então eu preciso de 15 dias para que eu possa, de repente, me profissionalizar, buscar conhecimento, e eu te dou essas aulas. Do nada o rapaz tirou um dinheiro e deu para ele. Aí ele falou, não, mas eu nem dei aula para você ainda, vou demorar 15 dias. Quando você retornar, automaticamente você paga. Não, eu quero te dar esse dinheiro, porque é da minha mesada, que meu pai me dá por mês. Então. Bom, finalizando, ele acabou aceitando o dinheiro. 50, aí ele foi contar o dinheiro, tinha exatamente 50 mil réis, que era o que ele estava precisando para sanar a dívida da faculdade e também onde ele morava. Moral da história, nunca mais esse rapaz voltou lá no quartinho dele, simplesmente nunca mais veio ter aula, ou seja, Deus que enviou para ele. Eu achei muito interessante isso daí. E também, a passagem importante, reforçando um pouco o que a Ângela comentou sobre o anel, é que ele chegou na casa dele um dia à noite, e o filho, a mulher estava deitada do lado do filho, e a mulher falou para ele que fazia 6 horas que o filho estava com febre. E ele falou, não, mas eu vou dar um banho agora, tal, de repente você vai ver que eu vou conseguir passar essa febre. No que ele ia dar banho no filho, aí bateu uma pessoa na porta da casa dele. No que ele foi atender, era uma mulher, que nem a Ângela falou aí, necessitada, com uma filha que estava muito doente. Doutor Bezerra, veja bem, voltou até a cama do filho, pôs a mão na mão do filho, na mão da esposa, e falou, Deus, entrego meus filhos nas suas mãos. E voltou e foi atender a menina dessa mulher. Aí a mulher pegou, ele fez a receita para a mulher, e aí, que nem a Ângela falou, a mulher falou para ele que não tinha dinheiro para comprar o remédio. Aí ele deu o anel de formatura. Aí a observação que eu achei muito bacana isso aí também, que quando a mulher chegou naquela época, não era farmácia, acho que era um outro nome, boutique, alguma coisa assim, né, que chamava os farmacêuticos.
E aí o farmacêutico falou para a mulher, ela apresentou a receita, e o farmacêutico falou para a mulher, olha, se me desculpa, mas doutor Bezerra, eu tenho que parar um pouco, porque ele está devendo muito aqui na farmácia. Ou seja, ele pegava as receitas das pessoas mais necessitadas e pendurava tudo na conta dele. Aí a mulher pegou e deu um anel de formatura. Então, são passagens assim que mostram, de fato, tudo que ele pensava nos pobres, né? Que ele, por isso o apelido dele de ser o médico dos pobres. E uma outra coisa interessante que eu achei também é que as pessoas, quando iam visitá-lo, tanto as pessoas mais pobres, como as pessoas mais tarde, como as pessoas mais ricas, deixavam, porque ele começou a ter dificuldade financeira, e eles viram que ele estava em dificuldade financeira, só que eles tinham vergonha de deixar dinheiro para ele e deixavam embaixo do travesseiro, tanto os mais ricos que o iam visitar, tanto quanto os mais simples. E aí, um dia, a arrumadeira foi lá debaixo do travesseiro, estava cheio de dinheiro que as pessoas davam para ele, e ele nem sabia disso, que deixavam, né, para ele, tendo em vista que todos estavam sabendo da dificuldade financeira dele. Então, são coisas assim que, alguns exemplos que ele deixou, que de fato muito legal. E ele sempre dedicou à medicina, ele sempre falava: o médico não pode ter hora para almoçar, o médico não pode ter hora para dormir. Por quê? Porque o médico é tipo como se fosse um padre, alguma coisa assim, tem que estar 24 horas de prontidão no que diz respeito aos mais necessitados. É isso que eu tinha São falado. histórias muito lindas, né? Muito, muito. Eu fiquei assim, Rose, apaixonado, Daniel. Pessoal, eu já imaginava, mas não a esse ponto, tanto que ele se abdicou de tudo na vida dele, em função, você vê a própria briga, né, que houve aquele desentendimento com o irmão dele, quando ele colocou um artigo no jornal, que ele começou a colocar artigos no jornal, o irmão era médico famoso, o médico achou um absurdo, aí falou que não queria mais ele como irmão, então sempre ele foi até as últimas consequências, quando ele largou a política, né, tendo em vista que ele viu que ele queria usar a política para ajudar os outros, mas infelizmente, desde aquela época já tinha coisa errada, né? E ele preferiu se afastar também, abriu mão de tudo, em função de sempre se dedicar aos mais necessitados. Sensacional a história dele. Gratidão, Ademar, gratidão. Quem não assistiu o filme, assista. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito lindo. Que o Passar próximo... para a Karina, então, né? Karina, tá bom. Eu vou marcar o tempo aqui, tá, pessoal? Tá. Eu vou avisando ali, se tiver... Pode começar. Karina. Agora é Batuíra, Karina. Karina e seu grupo. Sim. Levantaram a mão? Deixa eu te perguntar, eu montei uma apresentação, será que... Pode compartilhar. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço isso só, peraí. Aqui eu coloco... Lá embaixo, apresentar agora. Fechem os microfones, os outros, fechem os microfones, por favor. Aqui... Só que agora eu tenho que colocar como apresentação, né? Isso, F5. Dá um F5 que vem. Saiu? E saiu da reunião. Ela caiu, voltou. Voltou. Mas, até, pode fazer, Karine. Bom, vai, você fez e vamos pôr para apresentar. Isso, lá embaixo, ó, no rodapé do PowerPoint, tem lá. Ali, ó. No, apresentação. Lá embaixo, no ícone do direito ali, ó, tá vendo? Tem uma telinha de apresentação, você clica ali, ele vai. Isso aí. Não foi? Pode ir assim mesmo. Acho que dá pra gente ver. Karina, se você tá falando, não estamos te ouvindo.
Karina? Você está falando, Karina? A gente não está te ouvindo. Ai, gente, tô toda perdida aqui. Não consegui colocar como apresentação. Não, mas a gente consegue ver aí. Pode seguir assim mesmo. Tá bem. Vou começar o tempo. Bem, a nossa apresentação é sobre o Batuíra. Eu só queria ver se eu estou mudando de tela, se está aparecendo a mudança de tela para vocês. Desculpa, gente. Tá, ele muda aí. Clica nesse... Tá sim. Tá sim. Então tá. Bem, o Batuíra, na verdade, seu nome era Antônio Gonçalves da Silva, e ele era conhecido como Batuíra. Ele nasceu em Águas Santas, Portugal, o que atualmente faz parte do Concelho de Maia, que é uma cidade bem próxima à cidade do Porto, né, atualmente. Ele nasceu em 19 de março de 1839, e ele emigrou aqui para o Brasil quando ele tinha apenas 11 anos de idade. Tendo vivido até os 14 anos no Rio de Janeiro, na então capital do Império, quando fala que ele inclusive trabalhava para o Império, e mudou-se posteriormente para Campinas, e aqui em Campinas ele desenvolveu a atividade da agricultura. Trabalhou em 1875, né? Em seguida ele foi para São Paulo, e a partir de 1875 ele começou a trabalhar como entregador de jornais. Naquela época não havia bancas de jornais, e eles entregavam de casa em casa, levando de casa em casa. E tendo em vista que ele fazia essas entregas de casa em casa, né, desses jornais, ele recebeu, né, dos fregueses, dos amigos, né, que assim tinham de seu agrado, um apelido, porque eles falavam que o comportamento dele, o espírito dele, sempre muito ativo, muito extrovertido, era semelhante a de um pássaro, de uma ave, chama narceja, né? Que é uma ave pernalta, que eu até coloquei a foto aqui para vocês, de voo rápido, que no tupi, a narceja ela é chamada de batuíra, e aí surge o apelido dele como Batuíra. Na época que ele estava em São Paulo, ele começou a ter convívio, porque ele montou, com o desenvolvimento, né, da questão das entregas dos jornais, ele criou um pequeno teatro, um modesto, né, que fala modesto teatro, e ele começou a ter um convívio com os acadêmicos de direito da Faculdade do Largo São Francisco. Até fala-se que na rua Cruz Preta atual, e atualmente chamada de Rua Senador Quintino Bocaiúva. Fala-se que quando ele entrava em cena, né, ele era muito aplaudido, ele se desenvolveu aí como ator, e até dedicavam um verso para ele, né? Salve o grande Batuíra, com teus dentes de traíra, com teus olhos de safira, com tua arte que me inspira, nas cordas da minha lira, estes versos de mentira, que na verdade eram frases que ele mesmo falava nas suas interpretações. E agora, quem vai estar falando com a gente é a Marisa. Bom, eu acho que ele ficou famoso, né? Frequentando o Largo São Francisco. E foi no Largo São Francisco que ele conheceu o Luiz Gama e Antônio Bento, que eram do Largo, né? Eram advogados, e ele acabou conhecendo eles e se tornou um abolicionista. Então, através disso, ele começou a dar uma grande assistência a todo o escravo e toda a escravidão, né? Nessa época, ele
ele começou a trabalhar não, ele fez uma fábrica de charutos artesanais. Então, com a fabricação dos charutos, mais a venda dos charutos, isso rendeu um bom dinheiro para ele. E ele teve, assim, um acesso a compras de terreno muito grande, ali no Cambuci. E ali ele construiu a casa dele e casas mais simples para pessoas de baixa renda. Na casa funcionava o centro dele, porque ele já era espírita nessa época. Então, ele tinha o centro e toda a atividade do centro, na parte não social e a parte espiritual. E trabalhava, ficava com os escravos, porque os escravos ficavam na casa dele até conseguirem as cartas de alforria. Só que em 1873 chegou a epidemia da varíola. Então, a casa dele virou, assim, uma verdadeira enfermaria, porque para lá iam as pessoas de baixa renda, que não tinham acesso a nada, né? Mais os escravos e toda a população que eles atendiam. Então, era uma casa onde se tinha, na parte física, eles tinham roupa, comida, teto, eram tratados, ele tratava com a homeopatia, né? E a parte espiritual, porque era ali que ele também tinha a mediunidade dele e atendia as pessoas, né? Então, foi assim que ele ficou muito, muito conhecido em todo o estado. Acabou até extrapolando, porque outros estados acabaram tendo acesso a toda o trabalho dele, né? E existem uma porção de casas com o nome dele. Agora é a próxima, a Érica. Olá, boa noite. Batuíra, ao abraçar a doutrina espírita, dedicou-se de corpo e alma e socorro aos aflitos e necessitados. Aos doentes, atendia com recursos de homeopatia, oferecidos muitas vezes em sua própria residência, um misto de albergue, asilo, hospital, farmácia e de escola, onde difundia os princípios espíritas. Acerca desse comportamento, afirmava-se à época que um bando de aleijados vivia com ele. Quem chegasse à casa, fosse quem fosse, tinha cama, mesa e medicação. Em 25 de maio de 1890, fundou o jornal Verdade e Luz, que ele próprio compunha e imprimia, destinado à divulgação doutrinária e que alcançava, à época, a notável tiragem média de 5.000 exemplares. Além disso, proferia conferências espíritas em diversas cidades, criando grupos espíritas em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Fundou-se a livraria e editora espírita, onde era impressor e tipógrafo. Casou-se em primeiras núpcias com Brandina, Maria de Jesus, com quem teve um filho, Joaquim Gonçalves Batuíra. Em segundas núpcias, teve outro filho que faleceu com apenas 12 anos de idade. Abriu mão dos seus bens em favor dos necessitados, com destaque para a doação de sua casa, no Lava Pés, que serviu como sede de instituição beneficente, Verdade e Luz. Ele desencarnou em São Paulo no dia 22 de janeiro de 1999. Agora quem continua é o Rodolfo. Eu vou falar no lugar do Rodolfo a pedido. No caso, o que eu queria acrescentar também sobre o Batuíra, fala-se que
a questão da mediunidade do Batuíra era uma mediunidade bastante rara, porque falava que era uma mediunidade de cura, que ele utilizava tanto através da fluidificação da água, quanto através dos passes, né? E para complementar, a gente está compartilhando aqui o que eu encontrei de livros relacionados ao Batuíra. Objetivamente, o livro que fala que é do Batuíra, que na verdade foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, foi, na verdade, o livro Mais Luz. O Conviver e o Melhorar foi escrito, também psicografado, consta como Batuíra e mais uma autora. A questão do livro que fala Batuíra, Verdade e Luz, que também a gente está compartilhando aqui, na verdade falam que é a própria a biografia, né, sobre a vida do Batuíra. E o livro O Diabo e a Igreja, também relacionado ao Batuíra, ele vem contar alguns episódios relacionados ao Batuíra. E aqui, no penúltimo slide, eu compartilho algumas frases dos ensinamentos que ele deixou através de como ele passou, né? E que, de certa forma, aí eu até posso compartilhar a apresentação depois, que infelizmente ficou meio mais ou menos aqui com vocês. São frases relacionadas e que indicadas por ele, sempre trazendo uma lição para todos nós, né? E até gostaria até de falar uma delas aqui, né? Não estamos em uma estrada de rosas pavimentada de absoluta harmonia. No entanto, detemos conosco os tesouros do trabalho e da esperança. E isso é muito da vida, com o amparo do Senhor. E nós gostaríamos de dizer muito obrigada. Gente, muito bom. Nossa, muito bom. Se puder depois compartilhar mesmo essa apresentação com a gente, vai ser legal. E a gente percebe que são histórias, né, trajetórias de muita doação, né, de muito despreendimento de tudo em favor dos necessitados, dos pobres, né, e muita luz, né, muito exemplo bom. Eu não sabia que o Batuíra tinha morado em Campinas, olha só. Então, e vocês sabem que tem em Campinas o centro. Tem vários. Nossa, eu não sabia, eu fiquei super surpresa. Gente, eu já estive várias vezes lá. É uma energia maravilhosa, uma energia de cura. Nossa, não tem nem explicação. Quem puder ir, quem quiser ir, é uma coisa maravilhosa. Ele funciona sempre no terceiro domingo do mês, né? Aí você chega lá e umas 7:30 da manhã e entra na fila para ser atendido, recebe o passe. Tem o Dr. Fritz, né, que atende todo mundo, mas tem todo tipo de atendimento, todo tipo, até de dor muscular e obsessão e tudo mais, e cuida de doenças muito graves, né, e tem muitos exemplos de cura. Muitas e muitas vezes eu presenciei as pessoas retornando e contando a sua história e dizendo que estava curado, depois de participar desse tratamento todo lá no Batuíra. Então, é muita luz mesmo, muita luz. Então, vamos lá para o terceiro grupo, que é o Eurípides Barçanufo. Podem começar. Boa noite. Bom, boa noite. O meu grupo ficou eu, Ana Cláudia, a Larissa, a Jane e a Magali. Então, vamos lá. Com Eurípides Barçanufo. Eu enviei no grupo o PDF que eu fiz da apresentação, tá? Com algumas curiosidades e a vida dele.
Bom, Eurípides nasceu no dia 1º de maio de 1880 e ele faleceu no dia 1º de novembro de 1918. Ele foi um educador, político, jornalista e médium brasileiro, né? E foi um dos pioneiros do espiritismo no país. Ele teve uma atividade educacional e trabalhista muito forte em Minas, onde ele nasceu. Ele nasceu em Sacramento. Então, ele foi nascido em berço católico, né? Ele é o terceiro de 15 irmãos, filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, conhecido como Seu Mojico, e Jerônima Pereira de Almeida, conhecida como Dona Meca. Ele foi batizado na Igreja Católica, ele teve todo uma educação religiosa dentro do catolicismo. Inclusive, ele foi aluno, né, do Colégio Miranda, em Sacramento, e sempre foi estimulado a trabalhar diretamente para a igreja e para o catolicismo. Quando crescido, ele participou e fundou o jornal semanal, que era do Gazeta de Sacramento, onde ele publicava alguns artigos de literatura, economia, filosofia, e assim ele se tornou jornalista. Como ele era autodidata, ele teve conhecimento de medicina, de direito, astronomia, filosofia, matemática, ciência, física, literatura, ciências naturais, mesmo sem ele ter cursado o ensino superior. Em 1902, ele foi eleito vereador por vontade do pai dele, na verdade, e ele também se tornou presidente da Câmara Municipal. Com 22 anos de idade, ele já ocupava 5 posições de alta responsabilidade na sociedade, que ele era professor, ele era diretor do liceu onde ele se formou, ele era vereador, jornalista, e ele era secretário da Irmandade São Vicente de Paulo, que é a Irmandade da Igreja Católica onde ele trabalhava. Então, o que ocorreu é que a família dele, na Fazenda Santa Maria, era distante uns 14 quilômetros da cidade, eles já faziam na residência várias sessões espíritas, várias palestras também, e várias sessões dentro do espiritismo. Inclusive, quem apresentou o espiritismo para ele foi o tio dele, se eu não estiver enganado, o tio Mariano, foi o tio Mariano da Cunha, que apresentou o espiritismo para ele. Então, ele leu o primeiro livro, que chama Depois da Morte, do Leon Denis, onde ele explica sobre a reencarnação, os princípios do espiritismo, e como ele era um homem muito estudado, muito filósofo e racional, ele encontrou dentro da ciência do espiritismo essa racionalidade na reencarnação, e ele se apaixonou pelo espiritismo, e assim ele começou a vida dele a trabalhar para e pelo espiritismo. Mas ele teve alguns obstáculos, né, principalmente na igreja, porque ele era um fervoroso católico, então ele abandonou a igreja, o padre, e todo o trabalho que ele fazia para se juntar aos trabalhos na fazenda Santa Cândida. Quando ele participou da primeira sessão dele na fazenda, teve uma comunicação de um parente chamado Aristides. Esse parente, ele era analfabeto, e ele deu comunicação, e deu um desafio, eles chamaram de desafio mental a Eurípides, que é o seguinte: se é verdade que os mortos podem se manifestar, se esta é uma casa de Deus, eu gostaria que o João Evangelista me explicasse as bem-aventuranças. Isso foi as palavras de Eurípides para esse parente Aristides, que estava em comunicação, né? E aí veio um espírito que não fala qual espírito que deu essa comunicação, mas ele explicou sobre a lei do amor, lei da reencarnação e a lei do progresso. Assim também, o guia espiritual dele, que era o Vicente de Paulo,
que era chamado, a Irmandade Católica era chamada de Vicente de Paulo, esse guia espiritual dele deu comunicação também para ele, e disse assim: pois bem, meu filho, apesar da Irmandade de São Vicente de Paulo ostentar o meu nome, afaste-se dela. É meu primeiro conselho. Não esconda sua nova posição religiosa, que é o Espiritismo. Pelo contrário, propague-a aos quatro ventos, é meu segundo conselho. Nada tema, porque eu o assisto desde seu nascimento. Então, esse foi os 2 conselhos de Vicente de Paulo para Eurípides. E assim ele teve esse início dentro do Espiritismo e também teve o início das suas manifestações psíquicas e parapsíquicas. Eurípides foi muito conhecido por suas duas manifestações, que ele era o desdobramento, e o outro nome, peraí, deixa eu ver que eu esqueci, é um nome diferente que eu descobri hoje. É o desdobramento, né, que ele não ocorre de forma abrupta, mas para quem já é experiente, é gradual, acontece em fases ou ciclos. Geralmente, após algumas horas desdobrado, o espírito retorna ao corpo para retemperar, abastecer-se de energia anímica, magnética, humana, e então voltar a decolar. Isso era uma da mediunidade dele. Outra mediunidade dele muito conhecida chama bicorporeidade. O Allan Kardec acrescenta que a pessoa que se mostra simultaneamente em 2 lugares diversos tem, portanto, 2 corpos. Mas desses 2 corpos, um é real e o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida anímica. Então, a biocorporeidade do Eurípides Barçanufo era o seguinte: ele tinha mediunidade de cura também. Então, ele trabalhava fervorosamente dentro da casa espírita com a sua mediunidade de cura. Mas, se alguém que estivesse longe, em qualquer distância dele, mas estivesse muito longe, fazia uma prece fervorosa, de coração aberto, para que ele a curasse, ele conseguia se desdobrar e ir diretamente a essa pessoa e fazer essa cura. Então, isso faz parte da bicorporeidade, que é uma mediunidade que eu não conhecia. Então, depois disso que ele entendeu como que acontecia a mediunidade, ocorreu uma transformação na vida dele. Ele mudou da casa dos pais dele, ele se despediu da igreja para se dedicar totalmente ao espiritismo. E aí, em 1905, ele fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, onde ele realizava as reuniões mediúnicas e doutrinárias e os auxílios aos necessitados. E também lá ele instalou a farmácia homeopática e alopática, né, denominada pelo povo de farmácia do seu Euripe, que na verdade era a farmácia do seu Eurípides. Aí ficou a farmácia do seu Euripe. Em 1907, ele cria o Colégio Allan Kardec, que, na verdade, esse colégio, ele foi criado logo após a saída dele da Irmandade Vicente de Paulo, que ele retirou essa placa e colocou como Colégio Allan Kardec. Então, lá eles recebiam as aulas do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e recebia aulas de astronomia, de francês, geometria, aritmética, trigonometria, até paleontologia, geologia, zoologia, botânica, francês, inglês, castelhano. E aqui ele coloca também que uma das características da mediunidade exuberante do Eurípides é chegar aos lugares para realizar algum tratamento ou alguma cura, sem sequer for chamado. Então, ele passava a receitar e a curar também sobre a orientação do espírito Bezerra de Menezes. E em sua farmácia era cada vez mais procurada. Era numa época que a medicina detinha poucos recursos e as pessoas não possuíam quase recurso algum.
Então, eles trabalhavam junto com Bezerra de Menezes com a farmácia homeopática. E aí ele fala que ele ficou bem conhecido com a mediunidade extraordinária dele, do desdobramento e da bicorporeidade. E a nossa pesquisa foi essa, sobre Eurípides Barçanufo. Inclusive, a nossa querida Larissa, ela tem a família dela, que eu não lembro que cidade que é, Lari. A Lari está aí? É de Sacramento, meu pai é nascido em Sacramento. Né? Olha, que legal. E a Lari que sabe falar dessa história da família dela. Fica à vontade, Lari. Não. Eu tenho eu tenho uma tia, por parte de meus 2 tios tiveram aulas com ele, né? Porque minha mãe, ela é filha de 18 irmãos, é a caçula de 18, enfim. E teve a minha primeira avó, que foi casada com meu avô, também foi tratada por ele. Eu só sei desses detalhes. E são espíritas? Sim, são espíritas. Ah, A minha família é toda a base espírita. Que legal, que honra, hein? Já pensou? Com quem você teve aula lá? Com o Eurípides Barçanufo. Muito bom. Só isso parabéns. que eu tenho para agradecer. Muito bom. Parabéns, Ana Cláudia, Larissa. Tá joia. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos para o próximo, então. Quem que é? É o Leon Denis, né? O Leon Denis. Leon Denis. Leon Denis. Eu vou compartilhar aqui, que a gente fez uma apresentação, tá? Sim, tá bom. Pode ir. Ana Paula que vai começar. Com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, a injustiça no mundo se não se começar a vencê-la em cada ser em particular? Então, nosso grupo é composto por mim, pela Carla, pela Aparecida e pela Graziella, e nós vamos falar sobre Leon Denis, que foi conhecido como consolidador do Espiritismo. Ele nasceu em janeiro de 1846 e ele fez a passagem em 12 de abril de 1927. Ele foi um pensador espírita, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delaunay e Camille Flammant. Ele fez conferências por toda a Europa, em congressos internacionais espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e as suas consequências no campo da ética das relações humanas, também conhecido como sendo consolidador do espiritismo em toda a Europa, como apóstolo do espiritismo e poeta do espiritismo, dadas suas qualidades intrínsecas de estudioso do espiritismo. Teve como mentores espirituais Jerônimo de Praga e Joana d'Arc. A sua origem é Falgues, uma aldeia localizada na região de Lorena, no nordeste da França. Ele era de uma família humilde, ele residia numa casa humilde, assim como seus pais, Josephine, que era materialista, e Ana Lúcia Denis, que se tornou espiritualista, como adiante vocês verão. A infância, ele preferia fazer leituras, instruir-se a participar das brincadeiras com as outras crianças. Ele era autodidata e desde cedo apresentou problemas de saúde física, principalmente na visão. Carla? Ai, desculpa, estava desligado o microfone. Falha técnica, desculpem. Dando continuidade, então, à biografia, né? A falta de recursos de sua família, humilde família, o levou a interromper os estudos ainda jovem, mas, tempos depois, sua energia e força de vontade permitiram que ele aprendesse desenho,
história, geografia, ciências sociais e contabilidade, sempre atento a questões filosóficas e religiosas. Aos 18 anos, comprou o livro dos Espíritas, de Allan Kardec, escondido de sua mãe. Aí tem uma citaçãozinha que ele fez, que ele pegou do livro dos Espíritas. Nele, no livro, encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Sua mãe, logo depois, encontrou o livro, fez a leitura e também tornou-se espírita. Em 1867, teve um encontro com Allan Kardec. Um dos momentos mais marcantes na vida de Leon Denis foi o seu encontro com Allan Kardec. Em toda a vida, foram 3 encontros com o mentor Kardec, que foram determinantes para o seu desenvolvimento como filósofo e para sua consolidação como um dos principais divulgadores da doutrina espírita. O ano de 1882 marca, em realidade, o início do apostolado de Leon Denis, no qual teve de enfrentar sucessivos obstáculos, o materialismo e o positivismo dos que olham para o espiritismo com ironia e risada, além dos adeptos das demais correntes religiosas, que, juntamente com os ateus, buscavam ridicularizar e enfraquecer a doutrina dos espíritos. Porém, com auxílio dos companheiros invisíveis, enfrentou os problemas. Em 2 de novembro de 1882, houve a manifestação pela primeira vez do espírito de Jerônimo de Praga, que seria seu guia, melhor amigo e pai espiritual. Em 1884, começou a fazer palestras divulgando as ideias espíritas. Em 1885, escreveu o trabalho O Porquê da Vida, explicando com nitidez e simplicidade o que é o Espiritismo. O livro, depois da morte, o consagrou como escritor de primeira ordem e ganhou bastante visibilidade, esgotando-se rapidamente em decorrência do grande interesse da sociedade. A partir de 1910, a sua visão foi enfraquecendo diariamente. Em 1911, ele caiu gravemente enfermo de pneumonia. Em 1914, ele padecia de doença intestinal e estava parcialmente cego. Após a Primeira Grande Guerra, os seus amigos e orientadores espirituais o mantinham informado acerca dos acontecimentos, tanto em relação ao campo visual quanto ao campo oculto. Então, ele aprendeu o braille para continuar com seus escritos enquanto era totalmente acometido pela cegueira. Em 12 de abril de 1927, ele desencarnou. A causa foi uma forte crise de pneumonia. Ele estava lúcido. Qual seria o seu maior destaque em vida, né? Ele é conhecido como sendo o consolidador do espiritismo em toda a Europa, bem como apóstolo do espiritismo, dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do espiritismo, bem como o seu caráter afável e abnegado. Ao longo de sua vida, manteve estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira, tendo sido aprovada por unanimidade a sua indicação para sócio distinto e presidente honorário da instituição, em 1901. Cida? Tá ouvindo a gente, Cida? Oi. Oi. As citações, né? Eu vou falar as 5 citações. Não temos outro juiz, nem outro carrasco, que não seja nossa consciência. Tende como templo o universo, como altar a consciência
como a lei, caridade, por imagem, Deus, por religião, o amor. Recorda-te de que a vida é curta, esforça-te, pois por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar. O verdadeiro aperfeiçoamento possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento, acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Leon Denis, no seu livro Depois da Morte. Que espiritismo praticamos? O espiritismo não dogmatiza, não é nenhuma seita, nenhuma ortodoxia, mas uma filosofia viva, aberta a todos os espíritos livres. Filosofia que envolve, que progride, não impõe nada, propõe. O que propõe apoia em fatos de experiência e nem provas morais. Não exclui qualquer outra crença. Antes de todas, abraça uma forma mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Dentre suas obras destaca-se Cristianismo e Espiritismo, né, na FEB, Depois da Morte, FEB, Espíritos e Médium, o CLED, Joana d'Arc, Médium, FEB, No Invisível, FEB, O Além e a Sobrevivência do Ser, FEB, O Espiritismo e o Clero Católico, CLED, O Espiritismo na Arte, Lanchatré, O Gênio Clético e o Mundo Invisível, CLED, O Grande Enigma, FEB, O Mundo Invisível e a Guerra, CLED, Porquê da Vida, FEB, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, FEB, O Progresso, CLED, Socialismo e Espiritismo, Clarim, O Espiritismo e as Forças Radiantes da CLED. A gente também separou um videozinho que a gente achou muito interessante, assim, é bem curtinho, assim, é um trechinho bem curtinho. Deixa eu ver como que eu volto aqui. Peraí, que tem que compartilhar de outro jeito. Sobre Leon Denis. Vocês estão ouvindo? Suas obras. É um dos personagens mais notáveis do pioneirismo espírita. Leon Denis nasceu em Tours, uma cidade famosa da França, e sendo de berço modesto, ele conseguiu, através do autodidatismo, tornar-se um emérito escritor. Ele deixou uma bibliografia que é, filosoficamente, a melhor publicada pelo Espiritismo. Depois da morte, o problema do ser, do destino, da dor. O Grande Enigma é uma obra pesada sobre Deus, para podermos ter ideia da grandeza de Deus. E assim por diante. Era devotado a Allan Kardec. Para dar uma ideia de Leon Denis, eu acordava pelo menos 3 vezes por noite com vontade de mijar. Depois disso, eu nunca mais tive uma... Sueli Caldas Schubert, a notável oradora, médium, escritora espírita, dizia-me: eu aprendi a amar Kardec estudando Leon Denis e conseguiu memorizar
praticamente grandes números das suas obras. Ele não saía da biblioteca da cidade, porque naquela época, por volta de 1890, 1900, ele presidiu o último Congresso Internacional em Barcelona, em 1931, e era um emérito trabalhador da causa do bem. Vale a pena. Quem tem dúvidas a respeito de como entender Deus, leia O Grande Enigma. E quem deseja a certeza da imortalidade, leia Depois da Morte. É tão bonito, tão poético, que eu era muito jovem quando li a coleção Leon Denis e memorizei o prefácio, porque é tão lírico, é tão poético, que é uma canção. Eu memorizei e em muitas palestras eu usei as páginas dele. Então, Leon Denis é um exemplo também de abnegação, porque quando Kardec foi a Tours, realizando palestras, ele era um jovem de 18 anos. E então, naquele tempo, o imperador Napoleão III havia proibido reuniões com mais de 28 pessoas. O imperador era ditador e tinha medo que o povo se rebelasse. Então, ele expulsou Victor Hugo da França, grandes escritores, ele fez uma limpa. E então Kardec ia falar no auditório para mais de 300 pessoas na época. A polícia interditou o auditório. E então os espíritas, encontrando aquele jovem tão convicto do espiritismo, pediu para que ele ficasse à porta do salão para as pessoas que fossem reencaminhassem-nas para o novo endereço. A palestra ia ser no fundo do quintal da casa em que Kardec se hospedava. E ele, que teria a oportunidade de conhecer Kardec naquela hora, renunciou para poder ajudar. Ficou dando o endereço. Quando terminou, 10 da noite, mais ou menos, sob a claridade de lampiões, ele voltou para casa e perdeu a oportunidade. Então, no dia seguinte, lhe veio a ideia de visitar Kardec, porque os anfitriões de Kardec eram muito amigos dele. Então ele foi e entrou pelo fundo do quintal, havia uma porta. Mas quando ele chegou no quintal, ele viu uma cena tão bonita que se comoveu. Kardec estava numa escada, colhendo maçãs e entregando-as à esposa, Amélie Gabrielle Baudet, que ele chamava a doce Gabrielle. Então, ele viu que aquela cena, para um homem atribulado, devotado, era tão bela que não interrompeu, puxou o portão e não teve a oportunidade de dialogar com Kardec. Não tome água com limão, se quiser acabar com a... Era isso, Rose, o tempo que a gente... Muito bom, Grazi. Muito bem apresentado. Acho que o Leon é um dos que a gente menos conhecia, né? Mas ele tem uma importância muito grande no espiritismo. E a Ana falou, mas quando ela apresentou o Eurípides, ele discutia muito com o tio dele, eu não vou lembrar o nome agora, porque o tio dele já era espírita, ele era católico. E aí, numa discussões dessas que o tio dele, o tio dele ficou na casa dele, porque ele morava na fazenda, e aí ele começou a discutir, o tio dele falou, Eurípides, não adianta, você é um cara letrado, você tem tudo, eu sou um caipira da roça, eu só sei o que eu sinto, o que eu vivo. Pega esse livro aqui e lê. Entregou um livro do Leon Denis. E ele passou a noite inteirinha lendo. Eu acho que foi no Invisível, Ana. Você falou, né? Você chegou a falar. Eu acho que é o da morte. Depois da morte, né? Depois da morte. Depois da morte do Leon. E ele leu na noite inteira. E no dia seguinte ele foi assistir uma sessão espírita. Então, gente, assim, vou falar por mim, né? O que fica para mim de informação e de aprendizado de tudo isso é que todos eles enfrentaram muitos desafios, né? Muitas negativas, tiveram muitos obstáculos na vida para seguir o dom, né, seguir a missão. Com certeza eles vieram com essa missão
de defender os menos afortunados, de curar, de trazer mais entendimento, de propagar, né, o espiritismo, e enfrentaram muitas dificuldades, assim como nós também enfrentamos aqui agora, na nossa época, né, não é diferente, eles são lá de outra época, grandiosos personagens da espiritualidade, mas nós, cada um de nós, na nossa humildade, né, na nossa pequenez, nós também enfrentamos todas essas dificuldades conosco mesmo, às vezes, né, na maioria das vezes, e também com as outras pessoas, de estudarmos, de podermos falar um pouco mais, né, sobre o espiritismo, de levarmos as nossas percepções e até de sermos discípulos de Jesus, né, e levar a palavra de Jesus para os outros. Então, o que fica para mim é assim, nós não podemos desistir, nós temos que perseverar sempre, porque eles perseveraram até o final, né? Abriram mão de tudo, foram perseverantes, abnegados e despojados de tudo para poder cumprir a missão, para poder fazer o bem, para poder curar e trazer um pouco mais de luz, né? De verdade e de entendimento para quem passou pela vida deles naquela época. Então, assim, gratidão, né, por tudo que vocês trouxeram para nós, por essa riqueza de informações, esse conhecimento, super válido, eu acho que a gente deve fazer isso mais vezes e traz benefícios para todos nós, né? Gratidão e parabéns pelas apresentações, foram ótimas. Quer falar, Daniel? Muito bom. Não, eu queria que, como é a última aula do semestre, vamos fazer um print da tela, se todo mundo puder abrir a câmera. Aí eu faço um print aqui, ó. Todo mundo aí? Daniel, rapidinho, antes de fazer Oi. o print, só que você estava comentando aí, a Rose também, é interessante ver que essas fortes personalidades do espiritismo, né, esses espíritos evoluídos, todos vieram, a gente estudou todos que estavam vivos praticamente na mesma época, né? Sim, na mesma época, e quase que seguindo, né, um seguindo o outro e se unindo também no trabalho aí de divulgação, né? Nós somos discípulos de Jesus, não podemos esquecer disso, temos que divulgar, de viver primeiro, né, viver e divulgar. Muito bom, todo mundo abriu? Daniel. Vou fazer o print então, todo mundo sorrindo, hein? Peraí, deixa eu achar o... Opa, peraí, foi errado. Deixa eu ver como é que faz aqui, que eu tô com duas telas. Não, de novo, peraí. Acho que foi. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Daniel, quer falar sobre alguma coisa? Não? Achei que foi excelente. Todos os grupos mandaram muito bem. Grazi, você coloca também lá no grupo, né, para nós, a sua apresentação maravilhosa, para a gente poder consultar e ver, e, né, eu acho que é bacana a gente ler também. E aí, a Cidinha quer falar? Pode falar, Cidinha? Adorei, achei maravilhosa a tua ideia, passa para os outros, foi muito bom, gente, para todos nós. Sim. Muito, eu não conhecia a vida de ninguém aqui desse jeito aqui. Aí, tá vendo? Tá vendo? Maravilhoso, mas às vezes vocês fazem de outros personagens também, para a gente ficar conhecendo. Sim, é muito importante, né? É muito importante mesmo, nossa, muito bom. Enriquece, né, gente? Traz bons exemplos para nós, né, Cidinha? Você vê que interessante. Todos eles, a caridade era o principal foco, né? Um doava do anel de formatura. Eu lembro no filme ele falava assim: olha, não, mas eu não posso aceitar. Ela falou: do que me adianta ser médico se eu não posso medicar? Então toma aqui. É uma coisa, e todos eles, né, até esses dias eu estava vendo no YouTube lá, um cara falando, se Jesus voltasse hoje, ele não estaria na igreja, ele não estaria no centro espírita, sabe onde ele estaria? Estaria aqui na rua, dando sopa, levando pão para o outro lá, fazendo, ali ele estaria.
Eu queria falar mais uma coisa que eu lembrei agora. Eu li esses dias num livro o seguinte, que Jesus, ele não contou a própria história, né? Ele tinha uma sabedoria imensa e ele era muito culto, enquanto homem, né? Ele poderia ter escrito a própria história, mas ele não escreveu, ele chamou os 12 discípulos e deixou que eles contassem a história, então que eles levassem a palavra ao mundo, né, a todos. E nem foi escrito por eles também, né? Por isso que é o Evangelho segundo João, é o que João contava de Jesus para os seguidores dele, né? Exatamente. Então, acho que o grande exemplo é esse, né? Nós também levarmos a palavra de Jesus onde pudermos, onde conseguirmos, né? Porque é assim que ele fez, ele não escreveu a própria história, ele deixou que os próprios discípulos e as outras pessoas que conviveram com ele contassem, né? E levassem os exemplos e contagiassem as pessoas para que as pessoas se tornassem seguidores de Jesus, né? E é isso que nós devemos fazer também. Gratidão, Cidinha, por você participar com a gente o semestre inteiro. Gratidão, gente, pela participação de todos vocês, foi muito importante. Vencemos uma primeira etapa, né? Retomamos aí em agosto. Agora vamos ter uma folguinha aí de 5 semanas de folga, de férias, e nós retomamos aí em agosto. Eu não sei ainda se a primeira aula vai ser presencial no centro, né? Como foi o ano passado. Você também não sabe, né, Cidinha? Não sei. Por enquanto não, porque é ficar de decidir ainda, de resolver. Mas eu acho que é muito importante essa aula, pelo menos não falo todo dia. Porque fica difícil, mas esse encontro de fazer pelo menos uma vez por mês, reunir todo mundo, seria muito bom. Antigamente, fazia presencial e ia todo mundo, e era uma maravilha, a gente se conhecia todo mundo participava. Não é, Daniel? Você participou da aula também. Sim. Então, o ano passado, quando a gente retornou de férias, a primeira aula, a primeira semana de agosto, nós nos reunimos no núcleo, né? Todo mundo, de todas as turmas, para a gente fazer uma confraternização, se conhecer. Então, se for acontecer isso, a gente avisa aqui no grupo quando chegar mais próximo do retorno das férias, tá bom? Eu acredito que vai ser assim de novo, né? Tem que confirmar aí com a Marilda, com a Maria José, e a gente passa para vocês. Mas então, assim, vou passar a palavra para o Daniel terminar, mas da minha parte eu quero desejar uma excelente férias para vocês, façam o Evangelho no lar, leiam o Evangelho, né? Tentem estudar um pouco mais essas outras personalidades, assistam filmes, vídeos, não se distanciem da doutrina espírita, porque é muito importante essa constância, né? Das orações e das vibrações, vocês já sabem fazer, vocês podem fazer por vocês e por todos, tá bom? Um grande beijo. Pode falar, Daniel. Muito bom. Não só agradecer. E assim, as aulas acabaram, mas o estudo continua, é para sempre, né? Então, espírita, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, continue estudando, continue aprendendo, né? Que cada vez a gente aprende mais. Pode falar, Vera. Oi, boa noite, pessoal. Só uma sugestão que eu acho que foi bem legal. Vocês colocaram uma lista de filmes para o pessoal no ano assistir passado, nas férias né? do ano passado. E muitos eu não conheci e eu acabei assistindo. Então foi bem legal. A gente põe de novo. Boas férias para todo mundo, gente. Tá bom. Vamos lá, então, eu vou fazer encerrar. O centro não tem férias no trabalho, não, viu, gente? Não, o centro está lá. É férias.